Dizem que o silêncio é ouro. São mentirosos. Aprendi a verdade sobre o silêncio há 6 anos, quando a meningite me roubou a audição aos 19 anos. O silêncio não é pacífico. É sufocante. É observar bocas se moverem sem emitir nenhum som. Sentir vibrações no assoalho quando alguém bate uma porta com raiva. Ver risadas, mas nunca ouvir a alegria nelas contida. Mas sabe o que é pior do que o silêncio? Ouvir tudo quando as pessoas acham que você não consegue. Meu nome é Olivia e esta é a história de como meu aniversário de 25 anos se tornou o dia em que deixei de ser surda e comecei a ouvir a verdade. O restaurante brilhava à luz de velas, cada chama projetando sombras dançantes nos rostos das pessoas que eu pensava amar. Meu namorado Tyler havia planejado tudo perfeitamente, ou pelo menos era o que eu acreditava. A sala de jantar privativa tinha vista para a cidade, com paredes de vidro que revelavam a profusão de luzes lá embaixo como diamantes espalhados. Faça um pedido, querida, disse minha melhor amiga Jéssica em linguagem de sinais. Suas mãos se moviam com os gestos familiares que se tornaram nossa linguagem. Ela apontou para o bolo de aniversário que haviam trazido, com 25 velas acesas. Sorri, fechei os olhos e desejei a única coisa que desejava há 6 anos, ouvir de novo. Ouvir Tyler me dizer que me amava. Ouvir a risada de Jéssica, que eu me lembrava como brilhante e contagiante. Ouvir música, chuva, canto dos pássaros, todas as pequenas sinfonias que eu havia perdido. A cirurgia era uma aposta arriscada, experimental. O Dr. Reeves havia me avisado que as chances eram pequenas, talvez 15%. Mas na semana passada, 7 dias antes deste momento, acordei com o som da minha própria respiração, o sopro do ar passando pelos meus pulmões, o farfalhar dos lençóis, a explosão, o belo ruído da existência. Eu ainda não tinha contado para ninguém. O médico queria me monitorar por 2 semanas antes de confirmar. E uma parte de mim, a parte assustada e supersticiosa, tinha medo de que, se eu contasse em voz alta, o milagre desapareceria. O som desaparecia novamente como fumaça. Então continuei usando meus aparelhos auditivos, continuei a usar a língua de sinais. Continuei vivendo em meu mundo silencioso enquanto secretamente me afogava no ruído da realidade. Apaguei as velas, todos aplaudiram. Senti as vibrações através da mesa e desempenhei meu papel perfeitamente. Então Tyler se levantou, levando a mão ao meu rosto e os dedos em direção aos meus aparelhos auditivos. Meu coração parou. Essa não foi a primeira vez que ele os tirou. Às vezes, em momentos íntimos, ele os retirava delicadamente, beijava minhas orelhas e me dizia coisas que achava que eu não conseguiria ouvir. Doce nada que eu havia imaginado. Promessas sussurradas no vazio da minha deficiência. Mas desta vez, enquanto seus dedos desencaixavam o primeiro dispositivo, eu ouvi dizer: todos prontos? Hora do show. O show. Não o momento. Não o pedido de casamento. O espetáculo. Meu sangue gelou, mas mantive a expressão neutra e o sorriso suave. Ele retirou o segundo aparelho auditivo e colocou ambos cuidadosamente sobre a toalha de mesa branca ao lado da minha taça de vinho. Todos observavam, os rostos radiantes de expectativa, e então Tyler se ajoelhou, sua boca se moveu, formando palavras. E desta vez, pela primeira vez, ouvi cada sílaba. Olivia, você me fez o homem mais feliz do mundo, disse ele, com a voz transbordando uma sinceridade que enganaria qualquer um que estivesse assistindo. Você quer casar comigo? Lágrimas brotaram em meus olhos. Lágrimas de verdade. Porque por um instante, apesar de tudo, senti a alegria que sempre imaginei para este momento. Então ele olhou para os outros, e eu vi sua expressão mudar. Apenas um pouco, o suficiente. Meu Deus, ela está mesmo chorando, murmurou ele baixinho, mal movendo os lábios. Jéssica, você me deve $50. Eu te disse que ela ia comprar tudo. Essas palavras me atingiram como balas. Jéssica riu. Riu mesmo. Aquele som que eu adoraria ouvir de novo. Mas não era o som alegre e contagiante de que me lembrava. Era cruel, irritante, cortante como vidro quebrado. Meu Deus, Tyler, olha a cara dela. Ela realmente acha que você a ama. Minha mão congelou a meio caminho da minha boca. As lágrimas nas minhas bochechas, antes de alegria, transformaram-se em algo completamente diferente. Algo quente e venenoso. Mantenha calma, sussurrou Tyler com um sorriso, ainda de joelhos com a caixinha do anel aberta. Só até eu receber as fotos. Meus pais precisam acreditar que isso é real até o testamento ser finalizado. O testamento. O testamento dos pais dele. Tudo se encaixou com uma clareza perturbadora. Os pais de Tyler, Margaret e Steven sempre me amaram muito. Margaret, em especial, me acolheu depois que perdi a audição.
me tratando como a filha que nunca teve. Há 6 meses, Steven foi diagnosticado com câncer em estágio 4. Eu segurei a mão de Margaret em meio às suas lágrimas. Fiquei com eles durante o tratamento e levei refeições quando estavam exaustos demais para cozinhar. No mês passado, Tyler mencionou casualmente que seus pais estavam atualizando o testamento. Ele pareceu estranhamente satisfeito com isso, mas eu não dei muita importância na hora. Agora eu entendi. Eles estavam deixando tudo para ele, mas apenas se ele se estabelecesse, casasse com alguém que eles aprovassem. Alguém como eu. A menina surda que demonstrou tanta força, tanta graça. A menina que Margaret disse ter feito de seu filho um homem melhor. Quanto tempo vamos ficar conversando? Essa foi a voz da minha outra amiga, Raquel, que se fez ouvir com facilidade no silêncio da sala. Tem um encontro às 10 horas. Só para jantar, disse Tyler, ainda sorrindo para mim como se eu fosse o centro do seu universo. Então ela pode chorar à vontade em casa e eu lhe darei algumas lições sobre medo de pés pela manhã. Homem brutal. Meu colega Jake da empresa de marketing. Eu achava que ele era um cara decente. Tem certeza de que ela não vai perceber? Tyler riu de pé e me puxou para cima junto com ele. A caixinha do anel ainda está aberta entre nós. Entenda. Ela é surda, não inteligente. A garota acredita em cada palavra que eu digo para ela em linguagem de sinais. É quase fácil demais. O anel brilhava à luz de velas. Zircônia cúbica. Percebi agora. Nem era de verdade. Além disso, Tyler continuou colocando o anel falso no meu dedo enquanto eu permanecia paralisada. Assim que meu pai morrer, os médicos dão a ele no máximo 3 meses de vida. Vou receber minha herança, terminar com ela e finalmente fazer aquela viagem para Bali com a Madison. Madison, sua instrutora de yoga. Falando nisso, Jessica disse, e eu pude ouvi-la remexendo na bolsa. Madison enviou isso. Eu vi Jessica passar o celular de mão em mão. Ouvi as risadas deles aumentarem. Observe o sorriso de Tyler se alargar enquanto ele olhava para a tela. Caramba, ela está linda, disse Jake. Melhor do que essa? Perguntou Raquel, gesticulando na minha direção como se eu fosse um móvel. Tyler olhou para mim, depois olhou realmente para mim, e eu vi a verdade que me havia sido cega por 3 anos. Não havia nada em seus olhos. Verde-oliva sem calor, apenas cálculo frio e um desprezo mal disfarçado. Madison realmente se esforça. Ele disse que este desistiu de tentar há anos. Me acomodei. Além disso, e não me leve a mal, Liv. Ele acrescentou como se eu pudesse ouvi-lo. As mãos dele não se mexem para fazer a sinalização. Essa coisa de ser surdo é meio que uma habilidade extra. Tipo, eu tenho que repetir tudo e o sexo é silencioso. Estranho. Mais risadas, daquelas que cortam. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Mas meu rosto permaneceu perfeitamente sereno, perfeitamente surdo e perfeitamente alheio. Então, qual é o cronograma? Perguntou Jessica. Ela era minha melhor amiga desde a faculdade. Ela me abraçou quando chorei depois de perder a audição. Ela aprendeu a se comunicar por sinais comigo, ou pelo menos era o que eu pensava. Agora, eu me perguntava se ela só tinha aprendido o suficiente para me manipular. 3 meses, talvez 4. Assim que o dinheiro estiver na minha conta, vou simular uma briga, dizer a ela que não consigo lidar com a deficiência a longo prazo e dar o fora. Ela ficará com o coração partido, mas Tyler deu de ombros. Ela vai superar isso eventualmente. Meninas surdas também precisam de amor, certo? Elas acharam isso hilário. Eu estava ali parada, com um anel falso no dedo, cercada por pessoas em quem eu confiava meu coração, e senti algo dentro de mim não se quebrar, mas se cristalizar, endurecer, se transformar em algo afiado e implacável. Minha taça de vinho estava sobre a mesa, cheia de um Cabernet Sauvignon vermelho escuro. Tyler a havia encomendado especialmente, indicando por gestos que era a minha favorita, o que não era verdade. Ele nunca tinha perguntado do que eu gostava. Peguei o copo com cuidado e dei um pequeno passo em direção a Tyler. Todos ainda riam, ainda mostravam fotos da Madison, ainda se divertiam com a piada particular às minhas custas. Pensei em Margaret e Steven, em como Margaret chorou em meus braços na semana passada, dizendo-me o quanto era grata por seu filho ter encontrado alguém como eu, alguém real, alguém que o amava por quem ele era, não pelo que ele tinha. Reflete sobre os 3 anos que passei com Tyler, os momentos que guardei com carinho, os sinais de amor que interpretei mal porque estava desesperada para ser desejada apesar da minha deficiência. Reflete sobre como todas elas haviam desempenhado seus papéis perfeitamente. Jessica fingindo ser minha melhor amiga. Raquel agindo com preocupação com o meu bem-estar. Jake sendo o colega de trabalho que apoia.
Todos eles mentindo todos os dias porque sabiam que eu não podia ouvi-los. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Então, levantei a taça de vinho e derramei todo o conteúdo na cabeça de Tyler. O quarto ficou em absoluto silêncio. O verdadeiro silêncio, não aquele silêncio falso em que eu vinha vivendo. O vinho tinto escorreu pelo rosto de Tyler, pingando do seu nariz e manchando sua camisa branca impecável, aquela cara que ele comprará especialmente para as fotos do pedido de casamento. Ele ficou boquiaberto, em choque, os olhos arregalados, completamente paralisado. Todos me encararam, e eu sorri. Você realmente achou? Eu disse, com a voz rouca de tantos anos sem usá-la, mas clara e forte, que eu não ia te ouvir. O rosto de Tyler, que estava manchado de vinho tinto, ficou completamente branco em segundos. Isso é impossível, sussurrou Jéssica. Seu rosto era um retrato do horror iminente. Você é surda. Eu era surda, corrigi, tocando minha orelha onde o aparelho auditivo estava posicionado. Cosmético agora. Passado. Fiz uma cirurgia há 3 semanas. Estou completamente curada na quarta-feira passada. Que coincidência, né? Bem a tempo do meu aniversário. Observei as implicações se consolidarem em minha mente. Observei quando eles perceberam que eu tinha ouvido tudo, cada palavra, cada risada, cada piada cruel. Viva, começou Tyler, com vinho ainda escorrendo pela gola da camisa. Não, eu disse, levantando uma das mãos. Não ouse pronunciar meu nome com essa boca mentirosa. Tirei o anel de zircônia do meu dedo e o deixei cair na poça de vinho sobre a toalha de mesa branca. 3 anos, eu disse, olhando para cada um deles. 3 anos da minha vida, e vocês todos estavam envolvidos. Cada um de vocês. Raquel teve a decência de parecer envergonhada. Jake não me encarou. Jéssica apenas ficou olhando, seu rosto perfeitamente maquiado desmoronando. Mas Tyler, o choque de Tyler estava se transformando em outra coisa. Algo perigoso. Quanto você ouviu? Perguntou ele lentamente. Meu sorriso se alargou, deixando meus dentes à mostra. Tudo, desde o horário do show até o fato de que meninas surdas também precisam de amor. Cada palavra. Liv, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você tem me usado para manipular seu pai moribundo. Como você está me traindo. Como você está contando os dias para pegar o dinheiro e fugir. Minha voz estava ficando mais alta. Ou talvez você queira explicar como meu melhor amigo tem apostado na minha ingenuidade. Jéssica estremeceu. Isso é uma loucura, disse Tyler, tentando retomar o controle. Você está interpretando mal. Suas palavras, aquelas que eu ouvi perfeitamente com meus ouvidos em pleno funcionamento. Eu ri e senti como se estivesse quebrando vidro. Diga-me, Tyler, como exatamente você interpretou erroneamente que ela é surda e não inteligente? Ele não respondeu. Peguei minha bolsa, tirei meu celular e mostrei para ele. A melhor parte é que gravei tudo, desde o momento em que você disse que era a hora do show até o instante antes de eu te batizar com Cabernet. Cada confissão, cada risada, cada palavra repugnante. O sangue sumia de seus rostos. Você não faria isso, disse Tyler. Não faria o quê? Mandar para seus pais, para o RH da minha empresa onde o Jake trabalha? Postar online? Enviar por e-mail para Madison? Inclinei a cabeça. Você tem razão. Eu não faria nenhuma dessas coisas. Um lampejo de alívio cruzou seu rosto. Eu já fiz isso. Enviei para sua mãe há 5 minutos. Enquanto vocês estavam me comparando com a Madison, eu estava aqui gravando e digitando. Ela deveria estar te ligando agora mesmo. O telefone de Tyler vibrou intensamente. O toque do celular da mãe dele. Sua mão tremia enquanto ele olhava para a tela. Era o que eu pensava, eu disse baixinho. Veja bem, Margaret checa as mensagens dela constantemente, principalmente qualquer coisa relacionada a você. E incluía uma mensagem muito detalhada explicando exatamente o que acabei de descobrir sobre o testamento, o plano, tudo. O rosto de Tyler passou de branco para cinza. Seu desgraçado. Você realmente. Meu pai está morrendo e você vai estressá-los ainda mais com isso. Eu vou estressá-los ainda mais. Minha voz falhou, a emoção finalmente transparecendo. Seu pai está morrendo e você estava planejando enganá-lo, usando o amor dele por você, a confiança que ele depositava em mim, para roubá-lo. É a minha herança. É o dinheiro dele para dar a quem ele quiser. E ele te escolheu com a condição de que você fosse o homem que ele pensava que você fosse. Eu estava tremendo de novo, mas não de medo, e sim de raiva. Você estava disposto a deixá-lo morrer, pensando que o filho dele era bom, decente e apaixonado, quando na verdade você é apenas um parasita esperando que seu hospedeiro finalmente pare de respirar. O telefone não parava de tocar. Tyler não atendia. Sabe qual é a parte mais triste? Perguntei, com a voz embargada. Eu realmente te amava.
O meu eu verdadeiro amava o seu eu falso. Eu teria feito qualquer coisa por você. Mas você não teve nem o respeito necessário para ser honesto comigo. Você teve que zombar de mim, me humilhar, me transformar em motivo de piada para seus amigos. Olivia, por favor. Jéssica tentou. Não. Eu a interrompi. Você perdeu o direito de dizer meu nome quando decidiu que minha deficiência me tornava um alvo legítimo. Olhei para cada um deles uma última vez. Essas pessoas que compartilharam minha vida, meus segredos, minhas vulnerabilidades, que sorriram para mim enquanto conspiravam pelas minhas costas. Espero que todos vocês recebam exatamente o que merecem, eu disse. Então saí daquele restaurante de cabeça erguida, deixando-os com suas explicações, seu pânico, seus planos arruinados. Eu não sabia disso na época. Mas aquilo era apenas o começo, porque a vingança, eu estava prestes a descobrir, é um prato que se saboreia melhor com paciência, planejamento e absolutamente nenhuma piedade. E eu tinha acabado de dar a primeira mordida. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite a audição. O ar noturno atingiu meu rosto como um tapa, frio e cortante. Andei 3 quarteirões antes que minhas pernas cedessem, e me vi sentada em um banco na beira do Madison Park, respirando com dificuldade, tentando processar o que acabará de acontecer. Meu celular não para de tocar, mensagem atrás de mensagem. Tyler, Olivia, por favor, atendam. Precisamos conversar. Tudo isso foi um mal-entendido. Jéssica, me desculpe. Eu nunca quis te magoar. Por favor, me ligue. Raquel, o que você ouviu não foi o contexto completo. Jake, isso vai passar. Não havia motivo para piorar as coisas. E então veio aquela que me fez fechar as mãos em punhos. Tyler, se você não apagar essa gravação, vai se arrepender. Uma ameaça? Claro que foi uma ameaça. Bloqueei todos eles, cada número. Depois abri meu e-mail e encontrei 17 novas mensagens. A maioria era de Tyler, cada vez mais desesperado. Uma era de Margaret. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Bolívia, acabei de ouvir sua gravação. Já a ouvi 3 vezes porque não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Estou aqui sentada com Steven e nós dois estamos em choque. Confiamos tudo a Tyler, inclusive você. Pensávamos que ele finalmente se tornaria o homem que tanto desejávamos. Eu te disse na semana passada o quanto eu estava orgulhoso dele, como ele havia mudado desde que te conheceu. Que tolo eu fui. Steven quer que você saiba que o testamento será alterado imediatamente. Tyler não receberá nada além do que a lei exige. Todo o restante será doado à Fundação de Pesquisa do Câncer em nosso nome. Sinto muito, meu amor, por tudo. Pela crueldade do meu filho, por tudo que ele te fez passar. Você merecia muito mais. Por favor, venha nos visitar quando estiver pronta. Você sempre será bem-vinda em nossa casa, mesmo que nosso filho não seja. Com amor, Margaret. Sentei-me naquele banco e chorei. Soluços feios e convulsivos que jorravam do meu peito como algo vivo. As pessoas passavam, algumas paravam para perguntar se eu estava bem, mas eu não conseguia responder. Não conseguia falar. Só conseguia ficar sentada ali, sentindo todo o peso da traição me esmagando. 3 anos. 3 anos de mentiras. Quantas vezes Tyler me disse que me amava? Suas mãos se moviam em gestos cuidadosos. Seu rosto tão sincero. Quantas vezes Jéssica me abraçou, prometeu que seríamos sempre irmãs, jurou que nunca deixaria ninguém me machucar. Quantas vezes me sentei na presença deles, surdo e confiante, enquanto riam de mim. A crueldade não estava apenas na traição. Foi através da exploração da minha deficiência. Usaram minha surdez como arma contra mim, como escudo para o seu engano. Eles me fizeram sentir como se minha deficiência me tornasse menos merecedora da verdade, menos merecedora de respeito. Essa foi a parte que mais me magoou. O capacitismo subjacente a tudo isso. A suposição de que ser surdo me tornava estúpido, me tornava fácil de manipular, me tornava menos que humano. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Olivia, uma voz feminina desconhecida. Meu nome é Teresa Langford. Sou advogada do escritório Whitmore and Associates. Margaret Richardson entrou em contato comigo em seu nome. Não entendi. Eu disse que Margaret quer garantir que você esteja protegido. Do ponto de vista legal, Tyler poderia alegar difamação em relação à gravação que você compartilhou. O próprio áudio pode ser considerado uma violação das leis de privacidade.
Dependendo das exigências de consentimento para a gravação do seu estado. Ela está preocupada que ele possa tentar se vingar. Senti um frio na barriga. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava tão zangada, tão magoada que simplesmente agi. No entanto, Teresa continuou. Após analisar sua situação, acredito que temos uma defesa sólida. Você estava gravando uma conversa da qual participava em um espaço semipúblico. Além disso, o conteúdo revela potencial comportamento criminoso, especificamente conspiração para cometer fraude relacionada à manipulação de um testamento. Isso nos dá uma vantagem significativa. Não tenho condições de contratar um advogado, eu disse baixinho. Margarete contratou nossos serviços em seu nome. Considerem o assunto resolvido. Fechei os olhos. Mesmo em meio à sua dor, mesmo lidando com a doença de Steven e a traição de Tyler, Margarete estava tentando me proteger. Tem mais, disse Teresa. Margarete mencionou que você trabalha na Quantum Marketing, correto? Sim. Jake Thornton também trabalha lá. Considerando o conteúdo da gravação, você pode ter motivos para apresentar uma queixa por ambiente de trabalho hostil. Gostaria de agendar uma reunião com você e seu departamento de RH. Tudo estava acontecendo muito rápido, rápido demais. Preciso de tempo. Eu disse, preciso pensar, claro. Mas Olivia, não se deixe intimidar por eles. Você não fez nada de errado. Eles que fizeram. Lembre-se disso. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada naquele banco por mais 1 hora, observando as luzes da cidade se misturarem com as minhas lágrimas, ouvindo sons que me fizeram tanta falta. Buzinas de carros, sirenes ao longe, o farfalhar das folhas no parque atrás de mim, um casal discutindo a meio quarteirão de distância, um músico de rua tocando violão com o estojo aberto para receber moedas. Todo o ruído da vida com que sonhei durante meus anos de silêncio, e tudo o que senti foi um vazio. Eu não voltei para casa naquela noite. O apartamento que eu dividia com Tyler parecia contaminado agora, cheio de memórias que se tornaram tóxicas. Em vez disso, fiz o check-in em um hotel no centro da cidade. Um pequeno hotel boutique onde ninguém pensaria em me procurar. O quarto estava silencioso, realmente silencioso, não aquele silêncio imposto pela surdez. Eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado, os sons abafados de outros hóspedes, o ruído distante do trânsito. Cada som parecia um pequeno milagre e um fardo enorme ao mesmo tempo. Pedi serviço de quarto, embora não conseguisse comer. Então, abri meu laptop e fiz algo que vinha evitando desde que recuperei a audição. Ouvi minhas mensagens de voz. 6 anos de mensagens guardadas, mas nunca ouvidas. A voz da minha mãe me desejando feliz aniversário no ano em que perdi a audição. O tom dela era de preocupação. Amigos me ligando nos primeiros meses. O primeiro "eu te amo" do Tyler foi uma mensagem, porque eu perdi a ligação dele. Comecei pelas mensagens mais recentes e fui retrocedendo. As mensagens do Tyler dos últimos 6 meses foram reveladoras em retrospectiva. O tom de voz dele mudava dependendo se ele achava que eu poderia ouvi-lo de alguma forma ou quando ele estava apenas deixando uma mensagem de aviso. As declarações em que ele se mostrava cuidadoso, carinhoso e doce eram mentiras. Já as em que parecia irritado, apressado e indiferente eram verdades. Teve uma do mês passado. Ei, preso no trânsito. Não espere acordado. Aliás, você se lembrou de mandar aquele cartão para minha mãe? Ela está me enchendo o saco por causa do clique. Ele desligou no meio da frase, provavelmente lembrando que eu não conseguiria ouvir mesmo. E lá, enterrada 3 meses atrás, estava uma mensagem que me fez gelar o sangue. A voz de Madison. Tyler, querido, você deixou seu relógio lá em casa. Aquele mais caro. É melhor você pegar antes que sua namorada surda perceba que sumiu. Me liga depois. Te amo. Ela ligou para o meu número por engano. Provavelmente tinha os nossos 2 números salvos e descou o número errado. Fiquei ali sentada, encarando a barra de reprodução na tela do meu celular. Não era uma traição nova. Era uma traição antiga finalmente revelada. Ele estava me traindo há pelo menos 3 meses, provavelmente mais. E eu não fazia a menor ideia, incapaz de ouvir as evidências que qualquer pessoa com audição normal teria percebido imediatamente. Foi aí que o plano de verdade começou a se formar. Não a vingança impulsiva e raivosa de expô-los. Isso já tinha sido feito. A gravação tinha sido divulgada. Margarete e Steven sabiam a verdade. A herança de Tyler tinha desaparecido. Não, isso seria outra coisa. Algo cirúrgico, algo que doeria tanto quanto eles me machucaram. Abri um novo documento no meu laptop e comecei a digitar. Alvos 1, Tyler Richardson, primário, 2, Jessica Manuel, 3, Raquel Thompson, 4,
Jake Thornton. Para cada nome, comecei uma lista. Suas vulnerabilidades, seus segredos, as coisas que eu sabia sobre eles durante 3 anos de amizade e confiança, e que agora eles se arrependeriam de ter compartilhado. Tira era fácil. Sua carreira na empresa do pai era inteiramente baseada em nepotismo. Ele havia sido promovido 3 vezes não por mérito, mas porque Steven acreditava em dar oportunidades ao filho. Sem a proteção do pai e sem sua herança, Tyler não tinha nada. Seu apartamento era financiado por um fundo fiduciário de seus pais. Seu carro foi um presente. Até mesmo suas roupas caras eram pagas com o cartão de crédito de Steven. Tirando o dinheiro da família, Tyler era apenas um gerente incompetente, sem habilidades reais e com um currículo cheio de conquistas exageradas. Jéssica era mais interessante. Ela havia me confidenciado no ano passado sobre sua certificação para lecionar, especificamente sobre como ela havia colado na prova de licenciamento. Ela estava apavorada, certa de que seria pega. Eu a tranquilizei, ajudei-a a superar a ansiedade. Toda a sua carreira foi construída sobre uma credencial falsa. Raquel trabalhava com vendas farmacêuticas e certa vez, bêbada, me contou sobre seu negócio paralelo de vender medicamentos controlados para amigos sem receita. Ela riu disso, disse que estava ajudando as pessoas. Era ilegal, e ela me deu nomes. Jake era o mais cuidadoso de todos, mas cometeu um erro crucial. Durante uma festa da empresa, ele me mostrou e-mails de um concorrente, informações confidenciais que havia recebido de uma ex-namorada que ainda trabalhava lá. Negociar com informações privilegiadas não era sua praia, mas espionagem corporativa definitivamente era. Ele usou essas informações para conquistar uma conta importante para a nossa empresa, o que lhe rendeu uma promoção. Digitei tudo, cada detalhe de que me lembrava. Depois comecei a comparar as informações. Quem era você? Quem tinha influência sobre quem? Onde estavam os pontos de pressão? Meu telefone vibrou. Outro número desconhecido. Atendi com cautela. Olivia, disse uma jovem com voz nervosa. Espero que não se importe com a minha ligação. Consegui seu número com a minha mãe. Sou Sarah Richardson, a irmã mais nova do Tyler. Eu nunca tinha conhecido Sarah. Ela estava estudando na faculdade no exterior, e Tyler raramente a mencionava. O filho predileto não gostava de ser lembrado de que seus pais tinham outro filho, mais bem-sucedido. Oi, eu disse com cuidado. Acabei de falar com a mamãe. Ela me contou tudo. A voz de Sarah embargou. Sinto muito. Tira sempre foi difícil, mas eu nunca imaginei que ele faria uma coisa dessas. Contrate alguém assim. Por que você está ligando? Porque eu quero ajudar, ela disse. A mãe e o pai estão arrasados. O pai está chorando, e ele nunca chora. A mãe parece ter envelhecido 10 anos em uma noite. E Tyler já está ameaçando entrar com uma ação judicial, dizendo que você violou a privacidade dele, que você os manipulou. Cerrei os dentes. Claro que sim. Ele também está tentando convencê-los de que você está mentindo, que a gravação é de alguma forma falsa ou foi tirada de contexto. Sarah fez uma pausa. Eu contei a ele sobre as outras vezes. Outras vezes, Tyler já fez isso antes. Não exatamente a mesma coisa, mas algo parecido. Teve uma garota no primeiro ano da faculdade. Ele namorou com ela porque o pai dela era dono de uma concessionária de carros. A convenceu a comprar um carro de luxo para ele a preço de custo e a largou uma semana depois de receber o documento do veículo. Outra garota cuja família tinha uma casa de férias em Aruba. Ele ficou com eles por 2 semanas, a pediu em casamento e terminou o namoro no dia seguinte ao retorno deles. Apertei o telefone com força. Ele tem um padrão muito claro. Ele usa as pessoas pelo que elas podem lidar e depois as descarta. Mas ele sempre foi cuidadoso o suficiente para que ninguém pudesse provar isso. Dessa vez, você o pegou. A voz de Sarah se firmou. E eu quero ter certeza de que ele enfrentará consequências de verdade, consequências reais, e não apenas a perda da herança. O que você tinha em mente? Sou assistente jurídica em um escritório em Boston. Sou especializada em casos de fraude. E o que Tyler fez foi convencer meus pais a estruturar o testamento de uma certa maneira, enquanto mentia sobre suas intenções, o que poderia ser passível de ação judicial. Isso se chama influência indevida e é uma forma de abuso contra idosos. Prendi a respiração. Abuso contra idosos. Meu pai tem câncer. Ele está vulnerável. Tyler explorou essa vulnerabilidade para manipular um documento legal em seu próprio benefício. Se conseguirmos provar a intenção, o que podemos graças à sua gravação, talvez consigamos que ele seja acusado. Seus pais concordariam com isso? Em apresentar queixa contra o próprio filho? Sarah ficou em silêncio por um momento. A mãe faria isso. Ela está furiosa.
Ele está com o coração partido. Mas ele também é um homem de princípios. Se ele achasse que Tyler cometeu um crime, ele exigiria justiça. Conversamos por mais 1 hora. Sarah me enviou documentos, precedentes legais, processos. Ela era minuciosa, meticulosa e absolutamente implacável quando se tratava do irmão. Ele passou a vida inteira dependendo do amor e do dinheiro dos nossos pais. Ela me disse que já era hora de ele aprender que ações têm consequências. Quando finalmente desligamos, eu tinha uma ideia muito mais clara do passado do Tyler. O padrão de manipulação, a sequência de mulheres que ele usava, as mentiras que contava aos pais delas para encobrir seus rastros. E eu tinha um aliado. A manhã de segunda-feira chegou cedo demais. Eu tinha aproveitado o fim de semana para retirar meus pertences essenciais do apartamento do Tyler enquanto ele estava fora, um lugar que eu não conhecia e para o qual não me importava. As ligações e mensagens dele pararam depois que eu o bloqueei, mas eu vi o carro dele circulando o prédio várias vezes, como um tubarão. Meu novo apartamento era menor, mais barato, num bairro menos badalado, mas era meu. Sem lembranças, sem contaminação. Entrar na Quantum Marketing foi como entrar em um campo de batalha. Eu estava na empresa há 4 anos, e apesar da minha deficiência, galguei posições até me tornar gerente sênior de contas. Ou talvez, sussurrou uma vozinha amarga por causa disso. Talvez eles tivessem me promovido para parecer progressista e inclusiva, sem nunca esperar que eu realmente competisse. Só de pensar nisso, me deu náuseas. Jake já estava em sua mesa quando cheguei. Ele ergueu o olhar, nossos olhares se cruzaram e seu rosto empalideceu. Rapidamente desviou o olhar, mas vi suas mãos tremerem enquanto pegava a xícara de café. Ótimo. Deixe-o ficar com medo. Minha mesa era ao lado da dele. Uma peculiaridade da disposição do escritório que antes eu considerava amigável, agora parecia estratégica. Eu conseguia ver a tela do computador dele se inclinasse minha cadeira para o lado certo. Conseguia ouvir as conversas telefônicas dele, algo que nunca tinha conseguido fazer antes. Sentei-me, entrei na minha conta e comecei a trabalhar como se nada tivesse mudado, como se eu não tivesse destruído todo o meu círculo social 3 dias atrás. Às 10 horas da manhã, meu computador emitiu um sinal com um convite para uma reunião. Sala de conferências 3 do WeChat, adorando ele. Jake também viu. Ele também foi convidado. Seu rosto passou de pálido a verde. A hora entre o convite e a reunião foi excruciante. Eu conseguia ouvir Jake fazendo ligações, sua voz baixa e urgente. Ele continuava usando frases como mal entendido tirado de contexto e ambiente de trabalho hostil. Ele estava tentando se antecipar, construir sua própria narrativa. Às 10h55, dirigimos-nos ambos à sala de conferências. Não dissemos nada, nem sequer nos olhamos. Dentro da sala, aguardavam Brenda Kolsky, chefe de RH, e David Winters, nosso diretor de departamento. Ambos pareciam sérios. Brenda fez um gesto para que nos sentássemos. Obrigada a ambos por terem vindo, disse Brenda, com um tom profissionalmente neutro. Recebemos informações preocupantes sobre condutas no ambiente de trabalho e precisamos lidar com isso imediatamente. Jake inclinou-se para a frente. Antes de prosseguir, quero deixar registrado que qualquer conversa realizada fora do horário de trabalho, em um ambiente privado, não é assunto da empresa. Eu tenho direito à privacidade. Sr. Thornton, David o interrompeu. Não estamos aqui para debater direitos à privacidade. Estamos aqui para discutir comportamentos que impactam diretamente este ambiente de trabalho. Brenda abriu uma pasta. Olivia, você apresentou uma queixa formal na sexta-feira à noite a respeito de comentários feitos pelo Sr. Thornton sobre sua deficiência. Você também forneceu evidências em áudio desses comentários. É isso mesmo? Sim, eu disse. Jake ficou boquiaberto. Você reclamou. Está brincando comigo? Isso é vingança porque você tem vergonha do Tyler. Sr. Thornton. A voz de Brenda era cortante. Preciso que vocês permaneçam em silêncio até que lhes seja dada a palavra. Ela pressionou um botão em seu laptop e, de repente, a sala de conferências se encheu de som. Minha gravação. A parte em que Jake participou. Ela é surda, não inteligente. A garota acredita em cada palavra que eu digo para ela por sinais. É quase fácil demais. Nossa, ela é linda. Melhor que essa. A Madison realmente se esforça. Essa desistiu há anos. A voz de Jake ria junto com a dos outros, fazendo piadas, me desumanizando. A gravação parou. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Sr. Thornton, disse David lentamente. Você pode explicar isso? Era uma piada, disse Jake desesperado.
uma piada ruim, de mau gosto. Mas só uma piada. Estávamos todos bebendo e você fez comentários depreciativos sobre a deficiência de um colega. Brenda disse que você participou de uma conversa que zombava explicitamente da senhorita Summers por ela ser surda. Você a comparou negativamente com outra mulher. E de acordo com a gravação completa, você fez tudo isso sabendo que ela não podia te ouvir. A gravação completa mostra que eu quase não disse nada. Jake protestou. Isso é principalmente Tyler e Jessica. Eu ri algumas vezes. Você participou, disse David. Isso basta. Além disso, Brenda prosseguiu, retirando o outro documento. Estamos conduzindo uma investigação separada sobre a conta de Enders, aquela que você ganhou no trimestre passado. O rosto de Jake passou de verde para cinza. Recebemos uma denúncia anônima na semana passada sugerindo conduta imprópria em relação à forma como você obteve informações sobre as necessidades e o orçamento deles. Desde então, solicitamos intimações para apresentar e-mails que confirmam que você recebeu informações confidenciais de uma fonte em sua antiga empresa de marketing. É assim que posso explicar a espionagem corporativa. Sr. Thornton, o senhor usou informações obtidas ilegalmente para conquistar um cliente. David se levantou. Você está demitido. Com efeito imediato. A segurança irá acompanhá-lo, até que você possa empacotar seus pertences. Seu último pagamento será enviado pelo correio. Jake olhou para mim e pela primeira vez vi medo verdadeiro em seus olhos. Você fez isso. Você me denunciou. Não, respondi calmamente. Denunciei seu comportamento no meu jantar de aniversário. Aparentemente a investigação sobre sua espionagem corporativa já estava em andamento. Que coincidência, não é? Era mentira. Eu mesmo enviei a denúncia anônima na sexta noite, usando um e-mail descartável e incluindo apenas informações suficientes para guiá-los na direção certa. Teresa, a advogada contratada por Margaret, me aconselhou exatamente sobre como redigir o documento para evitar problemas legais. Jake abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Você está destruindo vidas porque seus sentimentos foram feridos. Não, eu disse que estou responsabilizando as pessoas por seus atos. Há uma diferença. A segurança chegou. Jake foi escoltado para fora, ainda protestando, ainda insistindo que tudo não passava de um mal-entendido. Depois que ele saiu, Brenda se virou para mim. Quero que você saiba que levamos a discriminação no local de trabalho extremamente a sério. Os comentários feitos sobre a sua deficiência são inaceitáveis e deveríamos ter criado um ambiente onde você se sentisse seguro para relatar suas preocupações mais cedo. Obrigada. Eu disse. Também estamos preparados para oferecer serviços de apoio, aconselhamento se necessário, e, caso você não se sinta confortável em permanecer em sua equipe atual dadas as circunstâncias, podemos discutir transferências. Pensei em fugir, me esconder, deixar que eles vencessem fazendo com que eu fosse a pessoa que tivesse que mudar. Não, eu disse. Gosto da minha equipe. Sou bom no que faço. Não vou a lugar nenhum. David deu um sorriso sincero. Ótimo. Não gostaríamos de te perder. Você é um dos nossos melhores. Ao sair da sala de conferências, senti algo mudar dentro de mim. O primeiro dominó havia caído. Jake tinha ido embora, sua carreira arruinada, enfrentando possíveis acusações legais por espionagem corporativa. Um a menos, faltam 3. Jessica era mais difícil de contatar. Depois de bloqueá-la, cortei sua linha direta comigo, mas eu conhecia suas rotinas, seus padrões. Sabia que ela dava aulas no 3º ano na escola primária Riverside, que tinha que supervisionar o almoço às terças-feiras e que sempre parava na mesma cafeteria antes da aula. Eu não queria confrontá-la. Queria algo mais permanente. Na manhã de terça-feira vesti-me com cuidado, de forma profissional, mas acessível, e dirigi-me ao prédio do Departamento Estadual de Educação no centro da cidade. Marquei uma consulta usando um nome falso, alegando que precisava verificar as credenciais de um professor para uma inscrição em uma escola particular. A atendente era uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e sapatos confortáveis. Como posso ajudá-lo? Estou considerando vários professores particulares para o meu sobrinho, disse eu, mentindo com naturalidade. Uma delas, Jessica Monroe, diz que tem certificação estadual. Só quero verificar as credenciais dela antes de contratá-la. Claro, deixe-me verificar isso. Ela digitou no computador. Monroe. Jessica Monroe. Aqui estamos. Ela recebeu sua certificação há 3 anos. Tudo em dia e válido. Posso ver o certificado original? Perguntei. Desculpe-me por ser difícil, mas já tivemos problemas com fraudes antes. Nada difícil. É inteligente verificar.
Ela imprimiu o documento oficial e me entregou. Esta é uma cópia do certificado dela. Você pode ver as notas da prova aqui. Ela foi aprovada com notas altas. Analisei as notas. Notas perfeitas em várias sessões. Perfeitas de uma forma suspeita. Essas são notas excepcionais, eu disse com cautela. Estou realmente impressionado. Ela deve ter estudado muito. O atendente sorriu. Estamos orgulhosos dos nossos professores. Altos padrões garantem uma boa educação. Saí de lá com o documento e dirigi-me diretamente a um especialista em segurança cibernética que encontrei através da Sara. O nome dele era Liam, e ele era exatamente como eu o tinha imaginado. Moletom com capuz, vários monitores, bebidas energéticas espalhadas pela mesa. Você quer que eu encontre provas de fraude em uma prova estadual? Ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. Isso é pedir demais. Esses sistemas deveriam ser seguros, deveriam mesmo. Concordei. Mas Jéssica me disse que comprou as respostas de uma empresa de preparação para testes que tinha acesso às questões reais. Ela estava bêbada quando me contou, apavorada com a possibilidade de ser pega, mas me deu os detalhes. O nome da empresa era EduPrep Solutions. Os dedos de Liam já deslizavam velozmente pelo teclado. EduPrep Solutions. Entendi. Eles foram fechados há 2 anos exatamente por isso, vender questões reais de provas. Foi um escândalo enorme. Ele consultou alguns artigos. Dizia que havia alguém dentro do centro de testes que vazou as questões. Então, se Jéssica os usou, suas pontuações seriam iguais às de outras pessoas que também os usaram. Exatamente. E se eu conseguir encontrar o conjunto de perguntas vazado. Mais digitação. Ei, isso é interessante. O Conselho Estadual de Educação mantinha registros de casos suspeitos de fraude. Eles sinalizaram contas que apresentavam padrões de resposta incomuns, como pontuações perfeitas em sessões que normalmente confundem as pessoas. Ele virou um dos monitores na minha direção. Uma lista de nomes todos sinalizados para investigação, mas nunca apurados por falta de provas. Jéssica Manuel estava na lista. Você pode me passar os detalhes da prova dela? Perguntei. Tecnicamente não, disse Liam. Mas se alguém apresenta-se uma denúncia formal sobre suspeita de fraude de credenciais, o Conselho Estadual seria obrigado a investigar. E se eles investigassem, encontrariam exatamente esses registros. Como alguém faria para registrar uma queixa? Ele deslizou um pedaço de papel em minha direção, anonimamente por meio de um portal online. Basta fornecer informações específicas suficientes para justificar uma investigação. Passei a hora seguinte com Liam elaborando a reclamação perfeita. Incluímos a ligação com a EduPrep, o momento da certificação dela e o status de sinalizada da conta dela. Detalhamos o suficiente para ser credível, mas não o bastante para especificar a fonte. Isso acionará uma revisão automática. Liam disse que vão recolher a prova dela, compará-la com as questões vazadas e verificar os padrões de suas respostas em relação às de outros alunos que já colaram na prova. Se ela usou aquelas respostas da prova, eles vão descobrir. E aí vão revogar a certificação dela. Ela vai perder a licença para lecionar e possivelmente enfrentar acusações criminais por fraude. Apresentei a queixa naquela mesma noite. Usei uma VPN, um e-mail descartável, apaguei meus rastros cuidadosamente e esperei. 2 semanas depois, o mundo de Jéssica desmoronou. Eu vi isso primeiro nas redes sociais. Uma das amigas professoras dela comentou: não consigo acreditar no que está acontecendo com a Jéssica. Que injustiça! Ela é uma professora tão dedicada. Depois mais uma. A escola primária Riverside perdeu um bom aluno hoje. Este sistema está falido. Fiz algumas pesquisas. Encontrei um artigo de jornal local datado daquela manhã. Professora local perde certificação em decorrência de escândalo de testes. O artigo detalhou como Jéssica Manuel foi flagrada usando questões de prova obtidas fraudulentamente para seu exame de certificação. O Conselho Estadual revogou sua licença enquanto aguarda uma investigação completa. A escola primária Riverside a demitiu imediatamente. Sua carreira, cuidadosamente construída, desmoronou em um único dia. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu respondi. Você fez isso. A voz de Jéssica estava embargada pelas lágrimas. Eu sei que foi você. Quem mais saberia? Não sei do que você está falando, eu disse calmamente. Não minta. Você é a única pessoa para quem contei sobre a EduPrep. Você está destruindo a imagem de todos que estavam naquele jantar. Eu não estou destruindo ninguém, eu disse. Estou apenas ajudando a verdade a vir à tona. Você se destruiu quando decidiu trair. Eu precisava daquele emprego. Tenho dívidas estudantis e aluguel para pagar. Você precisava dele. Repeti.
Então você trapaceou. Construiu toda a sua carreira em uma mentira. Diga-me, Jéssica, quantas crianças você ensinou? Quantos pais confiaram seus filhos a você acreditando que você era qualificada? Ela estava soluçando agora. Você está sendo cruel. Eu estou sendo justa. Eu corrigi. Você colou. Você foi pego. Você enfrenta as consequências. Isso não é crueldade. Isso é justiça. Tyler tinha razão sobre você. Ela cuspiu as palavras. Você é vingativo. Anne. Desliguei, bloqueei o número e voltei ao trabalho. 2 a menos. Raquel era mais cautelosa que os outros. Depois da demissão de Jake e do escândalo da certificação de Jéssica, ela claramente percebeu que poderia ser a próxima. Ela apagou todas as suas redes sociais, trocou de número de telefone e até mudou de apartamento. Mas não conseguiu mudar de emprego. Ela precisava do cargo de vendedora de produtos farmacêuticos na Meridian Health Solutions. Era sua renda, sua carreira, sua identidade, e tudo aquilo havia sido construído sobre atividades ilegais. Ao longo dos anos, mantive registros meticulosos, não porque estivesse planejando isso, mas porque sou naturalmente organizado. Meu celular tinha fotos de festas, incluindo uma em que a bolsa da Raquel tinha se aberto e seu estoque de remédios controlados ilegais estava espalhado pela mesa. Ela deu risada e disse que eram para amigos que não tinham condições de pagar médicos. Na época achei que ela estava sendo generosa, ajudando pessoas que precisavam de remédios, mas não tinham plano de saúde. Agora eu entendi o que era um crime grave. Entrei em contato com Teresa, a advogada. Tenho provas de que alguém está distribuindo medicamentos controlados ilegalmente. O que eu faço com isso? Denuncie as autoridades competentes, disse Teresa. Nesse caso, seriam a polícia ou Conselho Estadual de Farmácia. Considerando a natureza do delito, eu recomendaria a pena de morte. Eles lidam com o tráfico de medicamentos controlados. Isso parece extremo, mas não é. Medicamentos com receita podem ser perigosos se não forem devidamente monitorados por um médico. Ela não está apenas infringindo a lei. Ela está potencialmente prejudicando pessoas. Teresa me colocou em contato com um agente do Ministério Público. O nome dele era Martinez e ele levou minha declaração a sério. Eu forneci as fotos, os nomes das pessoas que Raquel havia indicado e as datas aproximadas. Eu também mencionei que Raquel trabalhava em vendas farmacêuticas, o que lhe dava acesso a amostras grátis de medicamentos. Vamos investigar, disse Martinez. Se o que você está dizendo for verdade, ela poderá responder por acusações federais. Não estou tentando arruinar a vida dela, eu disse, surpreendendo-me com a verdade disso. Só quero justiça, sugeriu Martinez. Senhora, a senhora não está arruinando a vida dela. Foi ela mesma quem fez isso. A senhora está apenas se certificando de que ela não continue infringindo a lei. A investigação durou 3 semanas. Durante esse período, não tive notícias diretas de Raquel, mas por meio de conhecidos em comum. Fiquei sabendo que ela estava ficando paranoica. Convencida de que alguém a estava seguindo, com medo de vender comprimidos, até mesmo para seus clientes habituais. Ela sabia que algo estava para acontecer, só não sabia quando. A operação ocorreu na tarde de uma quinta-feira. Agentes do Ministério Público compareceram à Meridian Health Solutions com um mandado judicial. Apreenderam o laptop da empresa dela, o celular, os arquivos. Entrevistaram os colegas de trabalho. Revistaram o escritório dela e encontraram tudo. Não se tratava apenas da distribuição ilegal de comprimidos, mas também de provas de que ela vinha roubando amostras grátis de medicamentos da empresa há anos. Que ela havia falsificado registros, que havia vendido substâncias controladas para dezenas de pessoas sem receita médica. Raquel foi presa em sua mesa e saiu algemada enquanto seus colegas assistiam. A empresa emitiu um comunicado. A Meridian Health Solutions tem tolerância zero para atividades ilegais. O contrato de trabalho da senhorita Thompson foi rescindido e estamos cooperando integralmente com os investigadores federais. Recebi um e-mail de Martinez. Não teríamos conseguido construir este caso sem as suas informações. A senhorita Thompson está enfrentando várias acusações criminais. Obrigado por fazer a coisa certa. Fiquei olhando para aquele e-mail por um longo tempo. A coisa certa, será? Ou será que eu estava magoando-os porque eles me magoaram? Mas aí me lembrei da expressão no rosto da Raquel no meu jantar de aniversário. O escárnio, as risadas. A completa falta de remorso enquanto ela participava da minha humilhação. E me lembrei de todas as pessoas que poderiam ter sido prejudicadas pelos comprimidos que ela distribuiu sem supervisão médica. Pessoas que confiavam nela, que pensavam que ela estava ajudando, assim como eu confiava em todas elas.
3 já foram, falta uma. Tyler era diferente. Tyler não era apenas meu ex-namorado. Ele era o arquiteto de tudo. Líder, aquele que orquestrou minha humilhação e planejou lucrar manipulando seu pai moribundo. Derrubá-lo exigiu mais do que expor crimes passados. Exigiu desmantelar toda a sua vida, peça por peça, até que ele entendesse o que era perder tudo. Comecei falando sobre o emprego dele. Steven Richardson era dono da Richardson Enterprises, uma empresa de importação e exportação de médio porte. Tyler detinha o título de gerente de operações. Um cargo que soava impressionante, mas que, na essência, era inventado. Ele chegava atrasado, saía cedo e passava a maior parte do tempo jogando golfe com os clientes. Antes de seus pais descobrirem a verdade sobre o pedido de casamento, Tyler era intocável. O filho querido de Steven, o pai do ar. Depois da gravação, Steven mal falou com ele. Mas Steven também estava morrendo. Câncer de pâncreas em estágio 4, 3 meses de vida se tivesse sorte. Ele não tinha energia para um longo processo de desmantelamento da posição do filho. Margaret estava focada em cuidar de Steven, não na reestruturação corporativa. Então, eu procurei Sarah. Steven ainda é o dono da empresa, certo? Perguntei durante uma de nossas ligações semanais. Tyler não pode tomar decisões importantes sem a aprovação dele. Correto, disse Sarah. Por quê? Porque Tyler anda desviando dinheiro. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Então explique. Eu passei semanas vasculhando o rastro digital de Tyler. Ele era preguiçoso e arrogante, o que significava que também era descuidado. Ele me mandava fotos do escritório dele, reclamando do trabalho. Ao fundo dessas fotos havia detalhes, papéis sobre sua mesa, arquivos abertos em seu computador, post-its com senhas. Com a ajuda de Liam, consegui desvendar um padrão. Tyler estava criando contas falsas de fornecedores, aprovando pagamentos para essas empresas inexistentes e desviando dinheiro para contas pessoais. Não eram quantias enormes. Alguns milhares aqui, alguns milhares ali. Distribuído ao longo de 3 anos, o valor totalizou quase $200 mil. Ele faz isso desde que foi promovido a gerente de operações. Eu disse para Sarah, o departamento de contabilidade não percebe porque ele mesmo aprova os pagamentos. Steven confia nele, então ninguém questiona. Sarah pediu provas. Enviei tudo para ela. Capturas de tela, extratos bancários obtidos por métodos que eu não pedi para o Liam explicar. Contratos de fornecedores falsificados. Isso é motivo suficiente para processá-lo, disse Sarah lentamente. Mas pai, ele está tão doente, Olivia. Não sei se ele conseguirá lidar com a descoberta de que Tyler andou roubando dele. Ele precisa saber, eu disse. E Tyler precisa enfrentar as consequências reais. 3 dias depois, Steven convocou uma reunião do conselho. Apesar de estar doente, ele compareceu pessoalmente. Margaret ao seu lado, Sarah presente por videochamada. Tyler compareceu esperando uma avaliação trimestral padrão. Em vez disso, encontrou uma mesa cheia de executivos, o departamento jurídico da empresa e um perito contábil. A voz de Steven era fraca, mas clara. Tyler, você está sendo removido do seu cargo imediatamente. Além disso, a empresa está apresentando queixa-crime por peculato e fraude. O rosto de Tyler empalideceu. O quê? Pai, isso é um engano. Alguém está me incriminando. Temos 3 anos de provas, disse o perito contábil, exibindo as imagens na tela da sala de conferências. Fornecedores falsos, contratos falsificados, depósitos diretos em contas vinculadas a você. Não é um engano. Tyler olhou ao redor do quarto, desesperado. Seus olhos pousaram em Margaret. Mãe, você não pode acreditar nisso. É a Olivia. Ela está tentando me destruir porque eu terminei com ela. Você não terminou com ela, disse Margaret baixinho. Você a usou. Mentiu para nós, para ela, para todos. E aparentemente você estava roubando do seu pai enquanto ele estava morrendo. Eu não estava roubando. É a minha empresa, eu só estava. Você era um funcionário. O departamento jurídico interveio. Você não tinha participação na propriedade. Cada dólar que você pegou foi roubo. Steven olhou para o filho com uma expressão que reconheci da gravação que ouvi na voz de Margaret. Uma mistura de mágoa e repulsa. Eu te dei tudo, Tyler. Todas as oportunidades, todas as chances de provar seu valor, e você jogou tudo fora. Tudo isso. Por dinheiro que você nem precisava. Pai, por favor. A segurança irá escoltá-lo para fora. Seus pertences pessoais serão enviados pelo correio. Se você tentar entrar neste prédio novamente, será preso por invasão de propriedade. A voz de Steven falhou. Eu não quero te ver. Não no hospital. Não está em casa. Você não é mais bem-vindo.
Tyler estava chorando agora. Lágrimas verdadeiras, mas pareciam mais de raiva do que de remorso. Vocês todos vão se arrepender disso. Vou processar por demissão injusta e difamação. Por quê? A voz de Sarah surgiu na chamada de vídeo. Fria e precisa. Para te pegar cometendo crimes. Por favor, tente. Eu adoraria adicionar mais provas ao processo criminal. A segurança chegou. Tyler lutou com eles, gritando sobre traição, conspiração e como tudo era culpa da Olivia. Sua voz ecoou pelo corredor enquanto o arrastavam para fora. Depois que ele se foi, Steven desabou na cadeira. Margaret colocou a mão no ombro dele. Obrigado, disse Steven para todos na sala. Meu filho pode ser um ladrão e um mentiroso, mas pelo menos ele não continuará prejudicando esta empresa. Acompanhei tudo isso do computador do Liam, onde ele havia invadido o sistema de câmeras de segurança do prédio a meu pedido. Foi surreal ver a última peça do dominó cair. Tyler foi demitido, enfrentou acusações criminais, foi afastado da família, perdeu sua herança e teve sua reputação destruída. Tudo aquilo em que ele havia construído sua vida desapareceu em um único encontro. Eu deveria ter me sentido vitorioso, satisfeito, algo assim. Ele disse. Eu me sentia vazio. 3 meses se passaram. Jake ficou sem emprego na área de marketing depois que se espalhou a notícia de sua espionagem corporativa. A última vez que soube dele, ele estava trabalhando no comércio em uma grande loja de departamentos, mal conseguindo pagar o aluguel. Jessica perdeu a carreira de professora. Ela tentou recorrer da revogação da certificação, mas as provas eram muito claras. Agora trabalhava como barista. Seu diploma não valia nada e sua reputação na área da educação estava destruída para sempre. Raquel aguardava julgamento por 14 acusações federais, relacionadas ao tráfico de medicamentos controlados. Sua fiança foi fixada em $100 mil, valor que ela não tinha condições de pagar. Ela estava detida na cadeia do condado e, de acordo com o cronograma do promotor, provavelmente ficaria lá até o julgamento. Daqui a 8 meses. Se condenada, ela poderia pegar até 20 anos de prisão federal. Tyler também aguardava julgamento. Desfalque, fraude, tentativa de fraude hereditária e uma dúzia de outras acusações que Sarah continuava acrescentando à medida que descobriam mais delitos dele. Sua fiança foi fixada em um valor ainda maior. Ao contrário de Raquel, ele conseguiu pagar a fiança, mas apenas porque um antigo amigo da faculdade teve pena dele. Ele morava em um apartamento minúsculo na pior parte da cidade e trabalhava como entregador. Sua vida estava completamente desmoronada. Eu os destruí todos sistematicamente, impiedosamente, completamente e não senti nada. Minha audição foi totalmente restaurada. O Dr. Reeves me liberou para parar de usar os aparelhos auditivos completamente. Eu conseguia ouvir tudo, cada conversa, cada sussurro, cada som que eu havia perdido por 6 anos. Mas em vez de alegria, eu me sentia vazia. O trabalho estava bem. Eu tinha sido promovida depois da saída de Jake. Graças às contas dele e a um aumento. As pessoas me tratavam com um respeito cauteloso que parecia mais medo do que consideração genuína. Elas tinham visto o que acontecia com quem me contrariava. Eu me tornei o exemplo a ser evitado. A garota surda que ouvia tudo e destruía todos que lhe faziam mal. Meu apartamento era silencioso. Silencioso de verdade, não aquele silêncio falso da surdez. Eu conseguia ouvir meus vizinhos discutindo através das paredes. Conseguia ouvir o trânsito lá fora. Conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração no silêncio da noite. E eu estava sozinho. Steven morreu 6 semanas após a demissão de Tyler. O câncer se espalhou mais rápido do que o esperado. Margaret me ligou para dizer que sua voz estava embargada. Ele perguntou sobre você no final. Ela disse. Queria saber se você estava bem, se tinha encontrado a felicidade. Você contou a verdade para ele? Eu disse a ele que você era forte. Margaret disse que você ficaria bem. Nós dois sabíamos que era mentira. O funeral foi pequeno, privado, restrito à família imediata. Tyler não foi convidado. Sarah me contou depois que ele apareceu mesmo assim, tentou entrar à força e teve que ser escoltado para fora pela polícia. Ele está completamente desequilibrado, disse Sarah. Ele culpa todo mundo, menos a si mesmo, principalmente você. Ele é perigoso? Não sei. Ele está desesperado, com raiva, humilhado. Essa é uma combinação ruim. Comecei a olhar por cima do ombro, verificando 2 vezes as fechaduras. Variei meus trajetos para o trabalho. Mas o ataque, quando aconteceu, não foi físico. Foi digital. Alguém criou um site com aparência profissional, detalhado e envolvente.
Contava a história de uma mulher vingativa que usou uma deficiência para ganhar simpatia e, em seguida, destruiu sistematicamente a vida de pessoas inocentes por causa de um mal-entendido. O site tinha fotos minhas, informações sobre meu passado, detalhes sobre a demissão de Jake, a perda da certificação de Jessica, a prisão de Raquel e as acusações contra Tyler. Isso me retratou como um mestre da manipulação que gravou uma conversa privada ilegalmente e depois a usou como arma para arruinar vidas. Viralizou. Em poucos dias eu era famosa na internet pelos piores motivos. Artigos repercutiram a história, como a vingança de mulheres surdas que foi longe demais, quando as vítimas se tornam agressoras, e a ética da retaliação desproporcional. A seção de comentários estava repleta de opiniões. Algumas pessoas me apoiaram, dizendo que o que eu fiz era justificado. Mas muitas outras me condenaram, disseram que eu tinha ido longe demais, que eu era tão ruim quanto as pessoas que eu ataquei. Minhas redes sociais se encheram de mensagens de ódio, ameaças de morte e divulgação de informações pessoais. Descobriram onde eu trabalhava e onde eu morava. As linhas telefônicas da Quantum Marketing ficaram congestionadas com ligações exigindo minha demissão. Brenda me chamou ao seu escritório. Estamos sofrendo pressão, disse ela, de clientes, de outros funcionários, do público. Isso está se tornando um problema. Você está me demitindo? Não. Mas preciso que você entenda que a situação é delicada. Se a situação continuar a piorar, talvez tenhamos que reconsiderar sua posição em prol da empresa. Saí do escritório dela sentindo as paredes se fechando sobre mim. Naquela noite alguém pichou a palavra vingativo na entrada do meu prédio. Os pneus do meu carro foram furados. Minha caixa de correio estava cheia de cartas de ódio. Eu estava sentada no meu apartamento, ouvindo as sirenes lá fora, os vizinhos fofocando sobre mim no corredor e o ruído ambiente de uma cidade que de repente parecia hostil. E fiquei pensando se talvez eles tivessem razão. Talvez eu tivesse ido longe demais. A gravação era justificada. Eles zombaram de mim, planejaram me usar, trataram minha deficiência como uma arma contra mim. Eles mereciam ser expostos. Mas depois de toda a destruição calculada de suas vidas, da destruição sistemática de suas carreiras, de sua liberdade, de seus futuros, aquilo foi justiça ou apenas vingança disfarçada de retidão? Meu telefone tocou. Margarete, eu vi o site. Ela disse: Olivia, sinto muito. Este é o Tyler. Eu sei que é. Você pode provar? Não, mas eu conheço meu filho. É exatamente o tipo de coisa que ele faria. Ela fez uma pausa. Você está bem? Não sei, admiti. Pensei que me vingar me faria sentir melhor, justificada. Mas eu me sinto vazia. A vingança nunca preenche o vazio que deveria, disse Margarete baixinho. Só o aumenta. Então, o que eu deveria fazer? Deixar que saíssem impunes? Não, mas há uma diferença entre justiça e vingança. Justiça é sobre corrigir as coisas. Vingança é sobre causar dor. Pensei em Jake trabalhando no comércio, lutando para sobreviver. Jéssica, com seus sonhos de ensinar crianças, destruídos. Raquel presa, aguardando o julgamento que pode condená-la a décadas de prisão. Tyler vivendo na miséria, enfrentando pena de prisão, afastado de seu pai moribundo. Será que algo disso resolveu as coisas, ou eu apenas espalhei minha dor, garantindo que todos ouvissem tanto quanto eu? Não sei como resolver isso, sussurrei. Talvez você não saiba mesmo, disse Margarete. Talvez você só tenha que conviver com isso, aprender com a experiência e ser melhor daqui para frente. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentado no escuro, ouvindo os sons da minha audição restaurada. Buzinas de carros, música distante, pessoas rindo em algum lugar acima de mim, todos os sons que eu tanto desejei durante meus anos de silêncio, e tudo o que eu queria era silêncio. O site continuou a crescer. Mais artigos, mais comentários, mais ódio. Teresa, a advogada que Margarete contratou, tentou fazer com que a publicação fosse removida. Trata-se de difamação, potencialmente passível de processo judicial, certamente assédio. Mas rastrear quem a criou está se provando difícil. Eles se esconderam atrás de VPNs e registro de domínio anônimo. É o Tyler, eu disse. Todos nós sabemos que é o Tyler. Saber e provar são coisas diferentes. Sem provas, não podemos tomar medidas legais. Comecei a fazer terapia. Não porque achasse que fosse ajudar, mas porque estava desesperada por alguém com quem conversar. Minha terapeuta, doutora Tim, era uma mulher de meia idade com olhos bondosos e uma atitude pragmática. Conte-me sobre a gravação, ela disse durante nossa primeira sessão.
Eu contei tudo a ela. O jantar de aniversário, a restauração da audição que mantive em segredo, as palavras que ouvi, o vinho que servi, a gravação que fiz e compartilhei. Você se sentiu traída, ela disse. Eu fui traída. Concordo. E você queria justiça. Sim. Mas você a obteve? Você acha que a justiça foi feita? Abri a boca, fechei-a, pensando em Jake, Jessica, Raquel, Tyler, todos eles sofrendo com suas vidas arruinadas. Não sei. Finalmente eu disse, deixe-me perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar atrás, faria algo diferente? Eu ainda os denunciaria. Eles mereciam isso. E tudo que veio depois, eu pensei muito sobre isso. Sobre as investigações que desencadeei, as vidas que destruí, a dor que causei. Não sei. Eu repeti que a incerteza é importante. O Dr. Tim disse que isso significa que você ainda é capaz de ter empatia, de questionar suas ações. Você não é um sociopata em busca de vingança sem escrúpulos. Você é uma pessoa magoada que reagiu com agressividade. Isso não torna a situação aceitável. Não, mas a torna humana. Passamos as sessões seguintes analisando tudo. O trauma de perder a audição, o isolamento da deficiência, a traição de pessoas em quem confiava, a raiva que alimentou minha vingança. Sabe o que eu acho? O Dr. Tim disse durante nossa quinta sessão, acho que você precisa conversar com eles. Não Tyler. Ele é perigoso e instável. Mas os outros, Jake, Jessica e Raquel, ouvem o lado deles. Por que eu faria isso? Porque neste momento eles são caricaturas para você. Vilões na sua história, mas também são pessoas. Pessoas complexas e imperfeitas que fizeram escolhas terríveis. Se você conseguir enxergá-las como seres humanos, talvez encontre alguma paz. A ideia me aterrorizou, mas também me pareceu necessária. Comecei com Jéssica. Ela havia voltado a morar na casa dos pais, pois não conseguia pagar um lugar só para ela com o salário de barista. Encontrei as informações de contato dela através da Sarah, que tinha sua própria rede de investigadores. Enviei uma mensagem. Podemos conversar pessoalmente? Só nós dois? A resposta chegou 3 horas depois. Por quê? Porque preciso entender. Entender o quê? Como você destruiu minha vida. Entenda por que você destruiu a minha primeiro. Nos encontramos em um local neutro, um banco de parque no centro da cidade, público o suficiente para me sentir segura, silencioso o bastante para conversar. Jéssica estava com uma aparência terrível, mais magra do que eu me lembrava. Olheiras profundas e o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado. Ela se sentou, mas não olhou para mim. Não vou me desculpar pelo que fiz, eu disse. Mas eu quero entender por que você fez o que fez. Porque eu ri de você. Ela riu amargamente. Como Tyler me pediu. Porque ele me prometeu dinheiro para ajudar você a confiar nele. Porque eu estava afundando em dívidas estudantis e desesperada. Aquelas palavras me atingiram como água gelada. Ele te pagava 500 por mês para ser seu melhor amigo, para aprender a língua de sinais, para te deixar à vontade, para te contar o que você estava pensando, sentindo. Se você suspeitava de alguma coisa. Meu estômago embrulhou. No começo eu era apenas um emprego para você, mas depois ela finalmente olhou para mim. Então, eu realmente comecei a gostar de você. Você era gentil, inteligente e engraçado, e eu sentia que toda vez que eu aceitava o dinheiro dele, mas eu precisava tanto disso. E ele continuava dizendo que estava tudo bem, que eu nunca saberia que seria feliz até o meu aniversário. Até o seu aniversário. Quando ele decidiu que a piada seria mais engraçada se todos nós participássemos, se todos nós zombássemos de você enquanto você ficava sentada lá, surda e confiante. As lágrimas começaram a cair. Eu sabia que estava errado. Eu sabia. Mas mesmo assim eu ri porque todo mundo estava rindo. E se eu não risse, o Tyler me interromperia. Então, você escolheu o dinheiro em vez de mim. Eu escolhi a sobrevivência em vez de você. Isso não justifica a minha escolha, mas é a verdade. Ela enxugou o rosto. Eu fui uma covarde. Sou uma covarde e sinto muito. O pedido de desculpas pareceu-me significativo, mas insuficiente. Já a questão do ensino, eu disse, era genuína. Você trapaceou. Eu trapaceei, e mereci perder minha licença. Mas Olivia, eu adorava dar aulas. Eu era bom nisso, apesar de como consegui o emprego. Aquelas crianças mereciam um professor qualificado, e eu me tornei um, mesmo que inicialmente tenha trapaceado para chegar lá. Isso não justifica. Não justifica. Mas é complicado, não é? Somos todos mais complexos do que apenas vilões e vítimas. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, observando as crianças brincarem no parquinho, ouvindo suas risadas, algo que eu finalmente conseguia ouvir. Eu não te perdoo, eu disse por fim. Talvez eu nunca te perdoe, mas agora eu te entendo melhor.
Isso é mais do que eu mereço, disse Jéssica baixinho. Nos separamos sem nos abraçarmos, sem promessas de nos reencontrarmos. Mas algo havia mudado. A raiva que eu sentia por ela havia se transformado em algo mais parecido com tristeza. Em seguida, encontrei-me com Jake. Ele estava mais irritado do que Jéssica, mais na defensiva. Você arruinou minha carreira por causa de alguns comentários idiotas, disse ele. Trabalhei no varejo por 3 meses. Você sabe como é isso depois de ser gerente de conta sênior? Você sabe o que é estar sentado no jantar do seu aniversário e ouvir pessoas em quem você confiava zombarem da sua deficiência? Ele desviou o olhar. Era só conversa. Não estávamos falando sério. Você estava falando sério. Esse é o problema. Você quis dizer cada palavra. Você simplesmente achou que eu nunca ficaria sabendo. Então você destruiu minha vida. Eu expus sua espionagem corporativa. Você destruiu a sua própria vida. Você não teve resposta para isso. Raquel, eu não pude te encontrar. Ela ainda estava presa aguardando julgamento e recusou meu pedido de visita. Seu advogado enviou uma mensagem por meio de Teresa. A senhorita Thompson considera que qualquer comunicação com a senhorita Summers seria prejudicial à sua saúde mental e potencialmente danosa ao seu caso. Tudo bem. Consegui saber mais sobre a situação dela através da Sarah, que tinha contatos no mundo jurídico. Raquel vendia comprimidos para pessoas que realmente não tinham condições de pagar por cuidados de saúde, incluindo uma mãe solteira cujo filho precisava de medicação para asma. Mas ela também vendia analgésicos viciantes para pessoas que lutavam contra o vício, agravando seus problemas para obter lucro. Complicado. Tudo era tão complicado. 6 meses depois do meu jantar de aniversário, eu estava no quintal da Margaret e do Steven, ajudando a preparar uma cerimônia em memória deles. Steven faleceu há 3 semanas, em paz, com Margaret e Sarah ao seu lado. Tyler não foi convidado para o funeral. Ele estava preso, aguardando julgamento, após ter sua fiança revogada por violar uma ordem de restrição ao aparecer na casa de Margaret e tentar entrar à força. O site foi rastreado até ele. Teresa havia reunido provas suficientes para um processo por assédio, que estava em andamento em paralelo aos seus julgamentos criminais. Minha vida havia se acalmado. A atenção viral havia diminuído à medida que a internet se voltava para novas indignações. A quanto o marketing me apoiou e eu comecei a reconstruir minha reputação. Mas agora eu era diferente. Mais difícil, mais cautelosa, menos confiante. Sarah se aproximou de mim com um copo de limonada. Como você está? Estou bem. E sua mãe? Estou de luto, mas também aliviada, eu acho. Papai estava com muita dor no final. Sarah fez uma pausa. Ela quer falar com você. Depois da cerimônia. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e os funcionários do buffet terminaram de limpar, Margaret e eu sentamos na varanda dos fundos da casa dela para assistir ao pôr do sol. Eu queria te agradecer, disse ela. Pelo quê? Por nos mostrar quem Tyler realmente era. Se você não tivesse feito isso, ele teria herdado tudo. Teria continuado a mentir, roubar e magoar as pessoas. Ela olhou para mim. Você nos impediu de cometer um erro terrível. Não tenho certeza se fiz isso pelos motivos certos. Isso importa? Coisas boas podem surgir de motivações imperfeitas. Ficamos sentados em silêncio confortável por um tempo. Eu conseguia ouvir pássaros cantando, sinos de vento tilintando e o som distante do trânsito. Posso te perguntar uma coisa, disse Margaret. Você se arrepende? De tudo que fez? Pensei nessa pergunta. Pensei nela todos os dias durante 6 meses. Lamento ter ido tão longe, disse por fim. Lamento ter me tornado alguém capaz de destruir vidas metodicamente. Mas não me arrependo de ter me defendido. Não me arrependo de ter me recusado a ser uma vítima. Isso é sincero. A terapia ajuda. Eu disse com um pequeno sorriso. Margaret riu. Sim. Comecei a recorrer a isso para lidar com a dor, com a culpa em relação ao Tyler. Contudo, a culpa não é sua. Eu sei, mas sou a mãe dele. Não consigo deixar de me perguntar onde errei. O que eu poderia ter feito diferente. Você o amava. Isso não estava errado. Eu o capacitei. Foi assim que vimos o pôr do sol escurecer, passando do laranja para o roxo e depois para um azul profundo. O mundo em transição do dia para a noite, do som para o silêncio tranquilo. O que você fará agora? Perguntou Margaret. Viva, eu disse simplesmente. Siga em frente. Tente ser melhor do que eu fui. Tente ser melhor do que eles foram. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Ainda ouço tudo até hoje. Cada conversa, cada sussurro, cada som que perdi durante 6 anos,
Mas aprendi a escolher o que escuto, o que deixo me afetar, o que deixo ir. Jake me manda um e-mail todo mês, sempre o mesmo. Desculpe. Eu não respondo, mas também não o bloqueio. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Jéssica entrou em contato recentemente perguntando se poderíamos nos encontrar novamente. Eu disse, talvez daqui a alguns meses. Ainda não estou pronto. Talvez nunca esteja. O julgamento de Raquel terminou. Ela aceitou um acordo judicial e foi condenada a 8 anos de prisão federal. Seu advogado argumentou que ela havia ajudado pessoas que não tinham condições de pagar por assistência médica, que suas intenções eram boas, mesmo que seus métodos fossem ilegais. O juiz não se deixou influenciar. O julgamento de Tyler ainda está em andamento. Múltiplas acusações, múltiplas jurisdições. Sarah acha que ele pegará de 15 a 20 anos quando tudo terminar. Ele estará de meia-idade quando sair, se é que sairá. Às vezes me sinto culpado por isso, pela magnitude do que desencadeei. Outras vezes lembro-me de estar sentado naquela mesa, surdo e confiante, enquanto eles riam de mim, enquanto tramavam me usar, enquanto tratavam minha deficiência como uma piada, e a culpa desaparece. O Dr. Tim diz que estou progredindo, que o fato de eu conseguir sentir culpa e raiva é saudável, significa que estou processando esses sentimentos em vez de reprimi-los. Ainda não sei se o que fiz foi certo. Sei que foi eficaz. Sei que foi minucioso. Eu sei que foi devastador. Mas bem, isso é mais difícil de dizer. O que eu sei é o seguinte: recuso-me a ser vítima. Recuso-me a deixar que saiam impunes com essa crueldade disfarçada de amizade. Recuso-me a deixar que minha deficiência seja usada como arma contra mim. Se isso me torna um herói ou um vilão, provavelmente depende de quem está contando a história. Estou apenas tentando ser humano, complexo, imperfeito, capaz tanto de misericórdia quanto de ira. E estou aprendendo a conviver com a voz da minha própria consciência. Algumas noites sussurra, outras grita, mas eu a ouço claramente como dia. E finalmente estou aprendendo a